tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês as minhas leituras do mês de junho e agosto. Eu ia fazer mês passado um só das minhas leituras de junho, mas como eu achei que eu li muito pouco, e aí não daria muito conteúdo pra vocês, né? Eu preferi juntar os 2 meses, né? Esperar passar agosto, ler todas as leituras que eu queria fazer, e aí, sim, trazer o vídeo pra vocês certinho, sem nenhum problema. Ah, e me desculpem se tiver muito barulho, alguma coisa assim, é que tá tendo obra na casa do vizinho e a minha cadeira está fazendo um barulho infernal. Mas eu acho que não vai dar pra eu escutar muito no vídeo e também não vai incomodar muito vocês. Pelo menos eu espero que não. Então, né, vamos para as leituras. No mês de julho, eu li 4 livros. Não foram muitas leituras, mas também não foram muito poucas. Mas como eu falei antes, né, pro vídeo não fica tão legal um vídeo só com 4 leituras no mês. Então, né, vamos falar quais são. A primeira leitura finalizada de junho foi A Pequena Livraria dos Corações Solitários, que eu comecei a ler em junho, mas... E tá um barulho no vizinho, mas enfim, ignorem isso. Mas eu só fui terminar lá pelo dia 3 de julho. Então, né, conta como uma leitura finalizada em julho. Eu dei, se eu não me engano, eu anotei aqui certinho pra ver, 4 de 5 estrelas, porque foi um romance, né, ele é um romance. Foi um romance divertido. Eu senti que algumas partes do livro ele foi meio maçante, a escrita muito demorada. Tipo, o casal mesmo, dando um leve spoilerzinho pra vocês, só vai ficar junto lá pro final da história. E apesar de eu gostar, né, de slow burn, que é romances que acontecem mais devagar, assim, o casal ficar junto no final do livro foi uma coisa que me incomodou um bocadinho. Então, por isso eu dei 4 estrelas. A próxima leitura foi Apocalipse Amarelo, que eu li em parceria com a editora VEC. Na verdade, esse ano, né, eu fui escolhida para ser embaixadora, junto com vários outros influenciadores literários, para ser embaixadora da editora. Né, então, a gente divulga os livros, recebemos alguns livros da editora e aí divulgamos para vocês, né, que assistem a gente. Então, eu li por conta deles e foi um livro muito interessante, assim. Eu nunca tinha lido nada de Lovecraft, nada desse estilo assim, que é mais ou menos a pegada do livro. E eu achei muito interessante. É um mundo distópico. O livro acontece no Brasil, né? A história se passa aqui no Brasil. Então eu achei muito interessante porque a gente consegue ver várias coisas que são da nossa cultura, né? Então foi muito interessante. É um autor nacional, né? Acho que eu já comentei isso com vocês, inclusive, mas enfim. Então foi uma leitura muito interessante. Eu dei 4 de 5 estrelas. Caso vocês queiram, né, ver resenha mais detalhada, com todos os detalhezinhos do que eu achei, do que eu gostei e não gostei tanto do livro, podem ir lá no meu Instagram que tem a resenha completa pra vocês. A outra leitura é Enquanto Houver Nós, que é da editora, que foi publicada pela editora Ascensão. Também é uma leitura de parceria, né, a editora Ascensão escolheu eu e mais alguns influenciadores para uma parceria de 2 meses com a editora. E aí, em troca disso, né, a gente receberia algum livro, né, pra ler e fazer uma resenha. Enquanto Houver Nós, ele é um romance... Na verdade, é uma poesia, né? Não sei se a palavra é exatamente poesia, mas enfim, se eu falar alguma coisa errada, né, me corrijam e tudo mais e me desculpem pelos errinhos. É um livro muito interessante, também é escrito por um autor nacional. E tem uma resenha, né, lá no meu Instagram mais completa pra vocês saberem melhor a minha opinião sobre o livro e também saberem a sinopse dele. Mas foi uma leitura, se eu não me engano, 4 de 5 estrelas também. A próxima leitura é Quanto Mais Falta, da autora Lela Malta. Eu também recebi em parceria, né, mas dessa vez foi em parceria com a própria autora. E ele é um romance, né, que tem algumas reviravoltas, né. A nossa protagonista, ela tá saindo de um divórcio muito complicado, né, então... Ela não tá muito disposta a nenhum relacionamento, ela só quer mais curtir a vida dela, né? Então, ela vai se encontrar com um mocinho, mas não disposta a ter um relacionamento. É mais, tipo, um lance de final de semana. E por conta desse lance de final de semana, vão acontecer várias coisas que, né, vai desencadear na história do livro. Também tem resenha desse livro lá no meu Instagram, né, literário. Se vocês quiserem saber a minha opinião mais detalhada. Ah, e um fato também que eu esqueci de comentar. A protagonista é uma escritora, o que, né, pra nós leitores é muito legal quando a gente encontra personagens que são leitores e também escritores, né, então acho que os leitores vão gostar bastante desse livro.
Ele eu dei uma avaliação de 4 de 5 estrelas também. Acho que todas as leituras do mês de julho foram 4 de 5. O que é muito bom, porque eu avalio como 5, tipo, um livro maravilhoso e tudo mais. E 4 de 5 estrelas é um livro muito, muito, muito bom. Que eu dou 4 estrelas porque pode ser que tenha um pontinho ou outro que eu não gosto tanto na história, que aí, por isso eu dou 4 estrelas. Mas não quer dizer que seja um livro ruim, é um livro muito bom. Então essas foram as leituras do mês de julho. Agora a gente vai para de agosto, que tem, acho que, menos leituras de parceria, porque tiveram bastante leituras de parceria no mês de julho, que, né, bastante parcerias. Então, né, agora como a gente tá indo para as leituras de agosto, vamos começar com o primeiro. Não tá em ordem cronológica, tá, gente? É porque eu não lembro exatamente qual foi o dia exato que eu terminei cada livro. Então, O Despertar de Calista, que foi uma leitura que eu li em parceria também com a autora, com a Natasha. O livro, ele intercala entre o passado e o presente da Karina, que é a nossa protagonista. E aí, por que o livro é O Despertar de Calista? Aí vocês vão ter que ler pra poder entender. Mas, né, dá pra dar uma entendida mais ou menos quando ele fala que é entre passado e presente. A maior parte do livro se passa no passado. Só que é um livro muito interessante. Assim, ele fala de bruxinhas, de magia natural. Então, se vocês gostam dessa temática, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse livro. Porque a história é muito interessante e a escrita da Natasha é completamente envolvente. Assim, eu fiquei viciada no livro, eu não conseguia parar mais de ler. Eu comecei a ler e falei, meu Deus, eu preciso terminar essa história porque eu preciso saber o que vai acontecer. E não é porque foi uma parceria minha não, tá? Porque o livro foi muito bom. Só isso que eu posso dizer pra vocês, porque eu não quero dar muito spoiler da história, porque eu quero que vocês leiam. Né? E assim, ele é um livro de uma autora brasileira, né? E a gente tem que apoiar a literatura nacional. Então, leiam esse livro. E ele, né, como dá pra ver de tantos elogios que eu tô fazendo, foi um 5 estrelas, porque, né, não tinha como ser menos que isso. A próxima leitura é O Café da Praia, que eu tinha comentado com vocês no unboxing que eu estava extremamente animada, né, por essa leitura, porque eu queria ler ele faz muito tempo e quando eu consegui comprar ele na promoção, fiquei maluca. O Despertar da Praia, ele conta a história de uma menina que herda o café da tia dela, que é um café na praia, como já dá pra imaginar pelo título do livro. E aí ela vai ter que administrar esse café, e ela vai ter que lidar com um relacionamento que ela já tem, né, que ela tem um relacionamento que meio que prende ela, tipo, ela se sente muito presa nesse relacionamento e sente que ela não encontrou o lugar dela ainda no mundo. Então, ao decorrer da história, a gente vai acompanhando com a protagonista essa descoberta dela, tentando ver onde ela se encontra, qual é o propósito dela nessa vida, e dela tentando administrar um café, porque, né, ela não sabe administrar um café. E é uma leitura muito interessante, eu gostei bastante. Ele também tem um fundinho de romance, que como uma leitura ávida de romance, eu fiquei muito feliz, né? E assim, o foco do livro não é o romance, é mais na parte dela administrando o café e de, né, cuidando e levando o legado da tia dela adiante. Então, é uma leitura muito interessante. Eu dei 4 de 5 estrelas pra esse livro, então eu recomendo. Acho que vocês vão gostar. Na verdade, todos os livros que eu estou falando aqui, eu recomendo pra vocês, porque todos foram leituras maravilhosas. Mas enfim. Ah, gente, só um adendozinho aqui, né? Eu não sei se eu estou dando uma explicação muito boa sobre os livros, mas é porque eu tenho memória de peixinho dourado. Assim, eu não consigo lembrar muitas coisas do que eu leio. Eu lembro se o livro é bom ou ruim. Tipo, Uma Segunda Chance. Eu sei que é um livro ruim, porque eu li e eu não gostei. Não quer dizer que o livro seja ruim, mas é que eu não gostei. Então, assim, eu lembro, eu gostei do livro, eu não gostei do livro. Basicamente é isso. Então, por isso eu não tô dando uma descrição. E também por isso eu aconselho vocês a irem lá no meu Instagram, né, dar uma olhada nas resenhas que eu já escrevi, pra ter uma noção, né, melhor e poder ver a sinopse dos livros também, pra ver se vocês querem ler ou não eles. Ambar. Como tá refletindo aqui, vocês já devem ter reparado, né, que eu tô botando a capa do livro aqui pra vocês verem. Mas, enfim, Ambar também é um livro que eu recebi em parceria com a editora VEC. Inclusive, para os meus seguidores, né, para todo mundo que me acompanha aqui, e também para quem não me acompanha, né, se você quiser usar só um cupom de desconto. Olha, eu dando spoiler antes de eu falar o que é. Todo mundo que me acompanha e quiser comprar algum livro da editora VEC e tiver interessado em algum livro do site da editora, vocês vão ganhar, tem um cupom Duda Books. Eu vou colocar aqui embaixo certinho escrito para vocês saberem como é que é. Ele é tudo em letras minúsculas. E vocês ganham 20% de desconto em qualquer compra no site da editora, né? Usando o meu cupom.
né? Porque assim, livro é maravilhoso. Agora, livro com desconto é muito melhor. Então, se eu fosse vocês, eu aproveitava esse desconto. Voltando a falar do livro agora. Ambar conta a história da Amber, que tem um pai que é um gangster, né? Então, ele comete crimes. Então, ela nunca teve uma vida que ela consegue ficar parada em um determinado local. Ela sempre mudou de casa e tudo mais. E o livro conta a partir de um momento que o pai dela, né? Isso é logo no começo da história, então não é muito spoiler. Leva um tiro e eles vão ter que fugir e procurar quem é essa pessoa que deu um tiro no pai dela, né? Ela e o pai dela vão nessa busca pra encontrar essa pessoa. E aí a história vai narrando disso, da Ambar, tipo, se percebendo no mundo também, porque ela é muito jovem. Então ela tentando, né, tipo, querendo ter uma vida normal e não conseguindo por causa que a vida do pai dela, né, a vida que o pai dela leva. Então é uma história muito interessante, tem uma escrita muito, muito, muito envolvente. É de um autor, se eu não me engano, o autor é argentino, que é o Nicolas. Então, assim, tem uma escrita muito fluida. Vocês vão ficar completamente presos na história, que nem eu fiquei, tenho certeza. E eu dei pra esse livro 5 de 5 estrelas, porque também não tinha como ser diferente. Foi uma história completamente interessante. E tem uma resenha dela, né, do livro, no meu Instagram. Então, vão lá dar uma olhada pra terem uma noção melhor. E se forem comprar no site da VEC, usem o meu cupom, né? Cupom DudaBooks. A próxima leitura é Desafinados no Amor, que é um livro que eu recebi também com a parceria com a autora, né? Dessa vez não foi parceria com a editora, e sim com a autora mesmo. Foi uma leitura muito interessante. Ele é um Enemies to Lovers, né? Que é inimigos a amantes. Então acredito que os fãs de Enemies to Lovers vão gostar. Né? Obviamente um romance, que é com dois cantores que têm um passado que eles eram amigos. Aconteceu um negócio, né? Que eu não quero dar muito spoiler do livro, enfim. Aconteceu um negócio, eles pararam de ser amigos e começaram a se odiar. E por conta de uma infelicidade que acontece com a nossa protagonista, eles vão ter que se unir pra fazer uma música e trabalharem junto como se eles fossem amigos. E aí vai desenvolvendo a história a partir disso. A resenha do livro também tá lá no meu Instagram, né? Se vocês quiserem acompanhar, né? E saberem a sinopse do livro e, quem sabe, adquirir. Grande parte desses livros, inclusive, tem no Kindle Unlimited, né? Caso vocês queiram ler os livros. Eu dei 4 de 5 estrelas pra esse livro, foi uma leitura bem interessante. Faz pouquíssimo tempo que eu li, só que a minha memória é horrível, então eu não vou lembrar detalhadamente tudo do livro. E por último, mas não menos importante, é Amêndoas, que é um livro que eu fiz, inclusive, diário de leitura aqui pra vocês. Se vocês não viram ainda, né, vão lá ver, que eu acho que ficou bem legal o diário de leitura. Né, que foi um vlog de leitura, na verdade. E Amêndoas é um livro de uma autora sul-coreana que fala sobre o nosso protagonista, que ele tem as amêndoas menores, né, que são as amígdalas, que todos nós temos, só que ele não tem, ele não consegue sentir nada, ele não sente amor, não sente raiva, não sente tristeza, nem nada disso. Então a história vai narrando a partir disso, dele tentando se encaixar no mundo. Por conta das amêndoas dele, né, serem menores, ele não consegue ser uma pessoa normal. Ele não se encaixa nos nossos padrões, né, de sociedade. Então ele vai tentando descobrir o lugar dele no mundo e tentando descobrir como é que faz amizades, amores e tudo isso. É uma história completamente viciante. Assim, o livro tem uma escrita muito fluida, ele te envolve, ele te prende na história. Eu gostei muito. Amêndoas é aquele tipo de livro que você vai ler rápido, mas vai levar uma vida inteira pra superar, sabe? É um livro excelente, assim. De todos, eu acho que... De todos os lidos do mês de agosto, eu acho que Amêndoas foi o meu preferido. Foi uma leitura muito, 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 muito interessante. E óbvio, né, como vocês podem ver, eu dei 5 de 5 estrelas pra esse livro porque foi uma leitura maravilhosa. Recomendo pra todo mundo. Quando o Namjoon do BTS recomendou esse livro, ele não estava nem um pouco errado, porque é excelente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ao todo, somando o mês, né, de julho e o mês de agosto, deram 9 leituras. No mês de julho foram 4 e no mês de agosto foram 5 leituras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, né? Comentar aqui embaixo, que ajuda muito,
né? O YouTube vê que vocês estão gostando dos meus vídeos, então entregam para mais pessoas conseguem conhecer o canal, né? Isso é maravilhoso. Né? Vamos espalhar a literatura por esse Brasilzão todo. Ah, e se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, né? Por favor, ajuda muito. Esse botãozinho aqui vermelho aqui embaixo, né? Se tiver vermelho é porque vocês não estão inscritos, então, né? Clica nesse botãozinho, é coisinha rápida pra você, rapidinho assim, e pra mim faz muita diferença. Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau!